Olá a todos, vamos aqui então prosseguindo e concluindo o material do capítulo 4 do livro, falar sobre materiais teóricos. No livro eu fiz dois tópicos sobre isso, o tópico 2.1, que o nome é material teórico, e o tópico 2.4, que eu falo de sinopse. Mas como no fim das contas tudo é material teórico, ou seja, por meio de sinopse, de resumo, um texto cursivo mais longo, eu resolvi fazer um vídeo só, que eu espero ser bem objetivo sobre isso. Então vejam só, na sequência do mais curto para o mais extenso. O que eu chamo de sinopse? Nós temos hoje alguns livros, inclusive tem coleções com esse nome, sinopses. Mas o que eu chamo de sinopse seria isso aqui. Isso aqui é um material, o cara não quer fazer propaganda, mas no fim ele faz, né? Isso aqui para mim é disparado para concurso. O melhor livro de Direito Constitucional do Brasil, da professora Natália Menson, pelo todo. Ela traz uma explicação teórica maravilhosa, na minha opinião, e ela traz tudo que complementa adequadamente essa explicação. Ela traz decisões dos tribunais superiores, ela traz questões, ela traz comentários de questões e, principalmente, foi o meu interesse nesse livro, isso aqui, ó. Essa parte aqui acho que dá para vocês verem, acabou a teoria aqui, começou aqui, os quadros sinópticos. Pois bem, então após cada capítulo, nesse livro aqui da professora Natália, e nos livros similares, isso aqui é tudo quadros sinópticos. O que nós temos? Nós temos o material, o texto cursivo propriamente dito, certo? O texto cursivo, vamos dizer, 50 páginas no capítulo, e aí mais ou menos 15 a 20% do quantitativo de palavras, vamos assim dizer, eu tenho os quadros sinópticos. Então, o que eu chamo de quadro sinóptico ou de sinopse não são livros à parte. São o quê? São as sinopses de manuais em que eu tenho primeiro o texto cursivo, normal, e depois a síntese, a sinopse. Pois bem, esse aqui é um primeiro material. Pois bem, pessoal, usando como exemplo o concurso do TCE do Amazonas aqui, usando o último edital para analista governamental, analista de controle externo, especialidade analista governamental, nós temos aquelas 8 matérias que eu falei para vocês. Aqui, rapidamente relembrando, nós temos o português, nós temos o controle externo, constitucional, administrativo, AAFO, contabilidade pública, auditoria e administração pública. Tranquilo. Pois bem, então a sinopse, o que eu fiz aqui? Eu tentei fazer uma enjambração, tá? Se nós fôssemos estudar apenas por sinopse, veja o que eu estou falando para vocês, estudarmos apenas por sinopses, é possível? É possível, desde que tu tenha um bom domínio já da matéria. Tu cair numa sinopse direto, vai ficar muita matéria no ar para ti, certo? Que na verdade não, no custo-benefício não vale a pena. Então eu estou arbitrando, vamos assim dizer, que um volume de sinopse para 8 matérias num concurso como esse, analista de controle externo, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, certo? Chegaria ao total de mais ou menos 1.200 páginas, esse livro que tem 1.242. Então, se fosse estudar tudo por sinopse, ou seja, textos sintetizados, tópicos trabalhando com assertivas, mas com um quantitativo de informações maravilhoso, melhor custo-benefício para mim, tu teria que ler várias vezes, pelo menos 3, o material desse aqui. Certo? Tudo bem, esse aqui é o primeiro material, o mais sintetizado possível. Mas qual é a minha, vamos assim dizer, preferência hoje disparada para concurso? É que é difícil usar sinopse direta e dificilmente tu consegue em todas as matérias, porque tu já vai ter que conhecer elas num nível muito bom para poder ser suficiente sinopse. A minha, vamos assim dizer, opinião majoritária, o melhor material para concurso hoje, de teoria, é tu trabalhar com resumo. Pelo que a gente fez, pessoal, na aula anterior, né? Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei aleatoriamente, não vi as disciplinas, tá? 8 livros, cada um correspondendo a uma disciplina desse possível concurso para o TCE do Amazonas. Então, são 8 livros. Se tu fosse pegar, estudar um resumo de cada matéria para o TCE do Amazonas ou concursos similares, complementando isso aí, sem dúvida, com material de questões comentadas e podendo complementar conforme fosse a possibilidade e necessidade,
com material de jurisprudência e de leis, tu teria, na minha opinião, tranquilamente material suficiente para te brigar por uma vaga. Então, tu leria esse resumo aqui, um número de vezes suficiente, pelo menos 3, em média, para tu realmente dominar o feijão com arroz, a essência da matéria. Aí, tu complementaria, aprofundaria no que a banca pede com o livro de questão comentada, aquelas marcações. Tu teria que ter, a princípio, certo? Se houvesse possibilidade, se houvesse tempo, e tu tivesse um perfil, uma maturação do estudo suficiente para isso, tu teria que ter acompanhado o material de leis puras, leis secas, e ainda tu teria que ter um material de súmula e jurisprudência. 4 materiais, então. Questões comentadas, obrigatório em qualquer hipótese. Se tu puder, se for necessário e for possível, dentro do teu estudo, leis secas, material de leis e atos normativos secos, puros, e o material de súmula e jurisprudência. Tá aqui os 4 materiais, então. Sempre teórico, que nesse caso que eu resumo, questões comentadas, os 2 materiais básicos, que não tem como tu fugir. O terceiro material que eu não ilustrei aqui seria o material, só um arquivo em Word, certo? Com leis e atos normativos, pelo menos os principais do concurso, e um 4º material, que é jurisprudência e súmulas. Tranquilo. Então aqui está. Se tu, veja a diferença, isso que eu estou tentando colocar para vocês. Se tu optou por uma sinopse, aqui está o tamanho do teu estudo teórico. Se tu optou por resumo, aqui está o tamanho do teu estudo teórico. É mais ou menos 2,5 vezes, 3 vezes o tempo que tu leva para ler a sinopse. Só que a sinopse é uma pesada. Como a sinopse é assertivas, tu vai lendo assertivas, e aqui é texto cursivo, aqui a letra, aqui é um texto cursivo resumido, aqui a leitura ela flui mais. Ou seja, uma página de resumo, tu lê em regra mais rápido que uma página de sinopse, certo? Então eu vou dizer a grosso modo que no tempo que tu lê 2 vezes a sinopse, tu lê 1 vez o resumo. Seria essa mais ou menos, na minha opinião, a proporção que pode variar conforme a pessoa. Pois bem, qual é a terceira opção? A opção mais trabalhosa. Essa aqui. É a opção de a gente adotar um manual para cada disciplina. Aí o que eu peguei? Parte desses livros aqui são livros que eu realmente usei. Então nós temos 8 matérias que eu estou colocando aqui como hipotéticas por na lista aqui do TCE. Então eu quis, até esses 3 materiais aqui eu usei, esse aqui. Na verdade eu usei todos nos últimos concursos, menos esses 2 aqui que são mais antigos. Então olhem só. Então peguei o livro de Direito Constitucional da professora Natália Menson. De Direito Financeiro, do professor Harrison Leite. De Direito Tributário, esse livro maravilhoso aqui da professora Josiane. Certo? De Auditoria, para outras oportunidades, esse livro aqui já é antigo, uma edição bem antiga, do professor Sérgio Junte. Aqui, eu não tenho aqui hoje um livro de Contabilidade Pública, o material que eu tenho está no PDF. Então eu trouxe um livro de um amigo meu aqui, que é o Chico, né? Do Francisco Welter, que eu efetivamente usei, mas lá nos idos dos concursos da área fiscal. Pois bem, aí faltam 3 matérias, faltam português, falta contabilidade pública e administração pública. E eu não tenho nenhum material desses para trazer para vocês aqui, então substituir esse livro aqui, desculpem, controle externo. Esse livro aqui está valendo como se fosse um livro de controle externo, no volume, tá pessoal? Esse livro aqui está valendo como se fosse um livro de português, certo? E por fim, esse último livro está valendo como se fosse um livro de administração pública. Então, é uma aproximação imperfeita, mas ela é suficiente porque eu quero trazer para vocês aqui, ó. Porque eu acho aquele velho provérbio, né? Que uma imagem vale 1000 palavras. Então, olha só, digamos que isso aqui seria a minha escolha. Eu vou fazer o TCE do Amazonas. Então tá. E eu quero caprichar. Eu quero pegar realmente o melhor material do mercado, um material só e estudar até aprender. Muito bom para ti. Olhem só, esse aqui é o tamanho do teu desafio. Porque o material teórico, difícil, tu não lê uma vez só. Olha só, tem muito mais volume de conhecimento aqui nesses 8 livros, é claro que tem, isso aqui são livros ótimos, certo? São livros, todos livros de qualidade dentro do seu perfil, certo? Só que é muito tempo que tu vai gerar, isso aqui são centenas de horas de estudo, centenas, e que varia conforme o teu perfil, a tua bagagem, entendeu? O teu tempo de velocidade da leitura. Mas são, sem dúvida, centenas de horas de estudo.
para tu chegar num conhecimento razoável desses 3 livros, que em regra vai te exigir 3 leituras, certo? Sendo que é fácil de entender, olha, em regra não é tão difícil entender, vai conforme cada estudante, mas é muito difícil, é impossível memorizar todas essas informações. Mas tudo bem, vamos dizer que tu é guerreiro, tu é uma pessoa caprichosa, tu quer usar esse tipo de estrutura para o teu concurso, tá? Então, os 8 livros. Olhem só, no tempo que tu levou para começar desse livro aqui, mais ou menos 3 meses depois tu está acabando o último aqui. Tranquilo. 3 meses, acabou de ler uma vez. A pessoa vem com um resumo aqui. Um concursando profissional. Na minha opinião. Desculpe, não é que isso aqui não é, que isso aqui eu acho que ele está complicando e não precisa. Nós estamos aqui numa prova objetiva. Então ele já está estudando calhamaço, Bíblia, tudo bem. Se tu for mais objetivo, entendeu? Uma proeficiente, o que tu faz? Tu pega aqui esses 8 resumos. No tempo em que esta pessoa, entendeu? Esse concursando aqui caprichoso, leu uma vez, isso aqui que dá mais ou menos umas 7, 8 mil páginas de matéria, que leva mais ou menos 3 meses, do primeiro ao último, a pessoa que pegou o resumo, ela leu 3 vezes. Por mês, ela fez uma leitura completa desses materiais. Então, ao final de 3 meses, ela tem um feijão com arroz, a princípio, muito bem consolidado nela, para fazer a prova. Vejam só, o que eu estou dizendo para vocês? A cada mês ela efetuou uma leitura disso aqui. Estou arbitrando, fazendo uma proporção disso aqui. Tá? Então, a cada mês, ela, no dia 1º, ela leu a primeira página disso aqui, no dia 30, ela leu a última disso aqui. No segundo mês, ela girou fazendo uma coisa, no terceiro mês, ela girou e fez a mesma coisa. Então, ela chegou no terceiro mês com 3 leituras de materiais que, se bem selecionados, tem 70, 75, 80% às vezes mais do que do conteúdo provável que vai pedir para ti no concurso. Essa pessoa que mais caprichosa, mais acadêmica, vamos assim dizer, ela acabou os 3 meses e olha só a desgraça, faz 3 meses que ela não encosta nesse enormidade de informação que tem em direito constitucional. O que sobra dessa informação? Claro, deve ter questão, vai ter alguma revisão, mas sobra pouco, pessoal, sobra muito pouco. Ela vai ter que, em regra, né, depende da memória da pessoa, ela vai ter que fazer, a princípio, pelo menos uma segunda leitura, e se fosse o caso, tem que fazer uma terceira leitura. Em regra, na terceira leitura, realmente que tu fecha a matéria para ti. Pois bem, a terceira leitura, considerando 3 meses para cada uma, 9 meses. Em 9 meses, esse aqui já deu um baile. Tá? Porque em 3 meses, essa pessoa que se concursando, ele leu 3 vezes esse material. Se a pessoa tem mais conhecimento, ela simplesmente vai simplificar a vida dela. Vai pegar material só sintetizado, que seria esse material que eu mostrei aqui, ó. Para ninguém se perder no que eu estou tentando explicar para vocês. Isso aqui são as sinopses, certo, pessoal? Os finais desses cursivos de manuais. E aí eu, mais ou menos, equivali não. Eu, mais ou menos, apliquei uma proporção e joguei 1.200 páginas desse livro aqui, como se fossem 8 sinopses, cada uma de 150 páginas. Aí cheguei em 1.200 páginas. Então, aqui teria 8 sinopses, todas as sinopses necessárias para o concurso TCE do Amazonas. Esta pessoa que estudasse só por material de sinopse, o volume está aqui, ela, no tempo que essa aqui lia 2 vezes o resumo, ela leria pelo menos 2 vezes. No tempo que essa aqui leu uma vez o resumo, essa aqui leria 2 vezes a sinopse. Então, 2 leituras por mês. 1 mês e meio teria feito 3 leituras. Certo? O que vai acontecer na prática, certo? Se tu for adotar os materiais menos extensos. Na verdade, tu vai ter um casamento aqui. O que tu tem menos base, tu vai primeiro para o resumo e depois para a sinopse. O que tu já tem mais base, tu pega direto na sinopse. O que eu quero destacar para vocês? São esses os 3 materiais teóricos básicos escritos, certo? O que é mais vantajoso para concurso? Disparadamente. Olha, não tem praticamente nenhum conhecimento ou pouco conhecimento. Na minha opinião, é disparadamente o resumo. Nas matérias que eu tenho base, vai a sinopse. Aí te pergunta, poxa, Gustavo, mas tem matéria que eu sou muito fraco, por exemplo. Eu ainda tenho muito que evoluir em contabilidade pública. Bom, aí não tem como fugir do manual.
E aí, mas tu usa o manual para todas as matérias? Não. Tu usa o manual para aquelas matérias que realmente tu tem que ter um texto mais extenso para aprender. Uma vez que tu consiga o entendimento básico da matéria, adeus manual. Tu vem para o resumo. E conforme o caso, conforme for teu domínio da matéria, numa nova leitura tu já pode chegar aqui no grau mais proficiente de estudo, que é a sinopse. Tá, pessoal? Além disso aqui são os materiais teóricos, tá, pessoal? E eu coloquei aqui, ó, só para mostrar para vocês o que seria. Vou deixar essa aqui de lado, tá? Tem aqui de novo os dois materiais do professor Márcio do Zero Direito. Aqui a súmula, aqui a jurisprudência. Mas como tu vai cortar algumas coisas, eu vou dizer que esse aqui seria o material de jurisprudência. O total que tu vai chegar de súmula e jurisprudência, o volume estaria aqui. Tudo bem. O material de questões comentadas, eu peguei o revisaço de novo. Veja que ele está volumoso, mais um concurso por 8 matérias, teria mais ou menos isso aqui, de questões comentadas. Mas tudo bem, não é muita diferença. Aqui. O que eu estou querendo que a gente veja aqui? Está faltando material de leis e atos normativos. Olha, está aqui o material, deixa eu pegar um aqui. Deixa eu ver. Bom, a arte da guerra não deixa de ser. Tá? Vejam só. Tá aqui, isso aqui é material que equivaleria ao volume de leis, certo? E atos normativos principais do concurso. Olhem só, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui é um estudo, pelo menos uma etapa de revisão, mesmo de reta final. Só que é suficiente para tu passar no concurso. O problema é que tu tem que chegar num nível de maturação da matéria que te permita dominar a teoria só com um livro desses aqui. Tu domina, tu revisa a teoria, certo? E, incrível que pareça, aprimora o teu estudo, porque tu está sempre batendo em cima das mesmas coisas, que são as mais importantes. Tu vai lá, lê texto de lei e ato normativo seco. Tu vai lá, lê jurisprudência e súmula sintetizada, materiais como esse do Zero Direito, e tu vai lá e coroa tudo, resolvendo 1, 2, 3 vezes, relendo o material de questões comentadas. Vocês podem duvidar, vamos assim dizer, mas o meu material, vamos assim dizer, para esse último concurso que eu fiz aqui da Procuradoria, claro, trabalho, direito, processo de trabalho previdenciário, matérias que eu sabia muito pouco. Então eu comecei do resumo. Mas já na etapa final, eu já estava aqui no nível da sinopse. Não estou querendo aparecer, começar a contar a história da vida passada, certo? Mas só para justificar o que eu estou dizendo para vocês. Eu comecei então com resumo, eu não usei nenhum manual. Aí tu pensa, pô, Gustavo, mas tu acabou de mostrar aqui o livro da professora Natália Menson, e esse aqui também, ó, o livro do professor Harrison Leite, esse aqui também, da Josiane Minardi. Esses três eu usei para esse estudo da Procuradoria, sim, mas eu comprei eles não por causa do texto cursivo. Eu comprei eles porque eles tinham maravilhosas sinopses ao final do capítulo. Então usei esses livros, li, sim, usei os três, mas usei a sinopse. Só esse aqui, de tributário, só por curiosidade, que além da sinopse eu li uma vez o texto cursivo para marcar o que tinha mais de tributário. Pois bem, mas então tá. O que eu estou querendo sacar para vocês é que se realmente tu não conseguir entender, tu começa, pessoal, pelo mais simples. Tenta aprender com o resumo. Faz o resumo, questão comentada. Desenrolou, tu tá vendo que foi suficiente, acabou aí. Esquece o manual. Tu estudou o resumo, foi para a questão comentada, ixi, não foi mesmo. Aí naquela matéria vai fazer o quê? Tu vai ter que fazer uma videoaula, pegar um PDF ou pegar um livro teórico. Mas começou a dominar a matéria, esquece esse livro teórico e vem para um resumo. No que tu for evoluindo na matéria, tu vai chegar depois a um nível de sinopse. Então tu olha só, tu sai de um potencial 8 matérias aqui, ó. Esse calhamaço de estudo. Os resumos, que já são 1/3 disso aqui, e tu chega na sinopse, que é 50% do resumo. E equivale a 15%, se muito, desse volume aqui. Então, no tempo que tu lê esse calhamaço aqui, tu lê 6 vezes isso aqui, não tem nem graça numa prova, o aproveitamento desse candidato e desse candidato. Isso aqui vai dar um baile nesse candidato aqui, ó, mesmo esse candidato tendo lido muito maior volume de informações e aprofundando muito mais a matéria. Então, tu chegou nesse ponto aqui, que tu pode revisar a teoria só com sinopse. Tu vai completar, deixa eu botar na ordem aqui pra gente fechar. Tu vai fazer o quê? Revisei a teoria, revisei pelo menos
Leis e atos normativos, eu sei que estou indo um pouquinho além, que eu já aproveitei para fazer essa passando aqui. Eu revisei aqui a teoria pela sinopse. Eu pego aqui de cada matéria leis e atos normativos principais, que dificilmente tu vai ter condição de estudar todos eles, e tem muita coisa que não cai, que no custo-benefício pode cair, mas não vale a pena ler. Aí tu vem para um material como esse, do professor Márcio do Dizer Direito, e revisa súmulas, entendeu? E a jurisprudência, e aí tu fecha. Tu faz o fechamento de tudo, com o material de questões da banca, da área que tu vai fazer e com os comentários, dentro daquelas marcações. Tu gira um material desses aqui, ó, vou chutar aqui para vocês, que é chute que varia muito, tá? Mas que uma pessoa que estude 30 horas por semana, já um estudante, uma profissional, que ele vai levar seu um mês e meio, vou chutar aqui, talvez menos, um mês e meio para fazer isso aqui. Claro, vejam só, já é um estudante que já está num nível bastante elevado, né, de preparação. Então, ele está a fim de fazer um concurso, como esse ideal de analista aqui que deve abrir para o TCA do Amazonas. Então tá, começou a ter notícia séria que vai ter o concurso de tal previsto por aqui uns 2 meses e meio, a prova mais 2 meses. Esses 4 meses, ele passa 3 vezes isso aqui e a princípio mais. Como ele já tem bagagem para chegar aqui, certo? Ele vai repassar 3 vezes tudo isso aqui, pelo menos, certo? E vai fazer uma excepcional prova. Mas vai brigar muito por vaga, muito, com uma chance 1000 vezes superior àquele candidato aqui que foi ser mais acadêmico. Aí tu pergunta, poxa, mas não é fácil. Como é que eu vou aprender 8 matérias? Por causa disso aqui, só com material desse aqui, tu não vai aprender, tu vai revisar. Como é que tu vai chegar no nível que tu possa revisar as 8 matérias com material tão enxuto? Estudando sempre para a mesma área. Tu vai estudar sempre as mesmas matérias. Com o passar do tempo, e não é tanto tempo, são meses, vamos assim dizer, batendo perto de 1 ano na média, certo? Às vezes menos, dependendo da dedicação, das condições, tu vai chegar a um grau de conhecimento da matéria e tu vai ter um grau de intimidade com o teu material que vai te permitir chegar na sinopse que tu precisa. E a partir daí, a tua chance de ter a vaga é excepcional. A partir daí, ó, tu pega, e não dá tanto, pessoal, os atos e leis, que são mais importantes para a prova, o material de jurisprudência e de súmula da verdade fica isso aqui, porque tu vai cortar muita coisa, aqui vai estar, o Gustavo vai estar, provavelmente sim, todas as súmulas e a jurisprudência sintetizadas que tu precisa para a tua prova, e o material que, na verdade, de questões, eu botei demais, não vai ser tudo isso aí. Material de questões comentadas que vai ser no máximo, eu estou exagerando, vai ter esse volume aqui. Mas eu acho que eu estou exagerando aqui. Seria, deixa eu botar aqui, ó, esse aqui. Ó, aqui também está enquadrado, 16 aí do sucesso. Então, olha só. Isso aqui, pessoal, por isso aqui, tu está seriamente disputando um concurso como analista de Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O que tu precisa para chegar nesse nível? Claro, estou falando de disciplina jurídica, né? Disciplina não jurídica, tu tira. Está aqui a teoria, está aqui a questão comentada. Acabou a jurisprudência e lei. Botando jurídica, vem tudo isso aqui. Então, vejam só, o que tu precisa, novamente sendo chato, certo? O que tu precisa para chegar a esse nível aqui de estudo para concurso? Não passeia. Define a área dentro das possíveis, de acordo com a tua necessidade. Mantém o estudo no mesmo conjunto de matérias. Isso vai permitir que tu saia daqui para cá, daqui para cá. E quando tu chegar aqui, sério mesmo, se tu manter o teu estudo, o sucesso é questão de tempo. Tranquilo, pessoal? Vou parar aqui nesse ponto, então. Aí a gente vai porque é o capítulo 5, tá? do material, que eu vou falar mais algumas considerações sobre alguns outros materiais. Tá? Obrigado, então, daqui a pouquinho nesse ponto.